Vamos então fazer aqui uns exercícios de revisão da matéria de SQL. Então, vocês criaram nas vossas contas a base de dados, aquela pequena base de dados de exemplos do Scott, e aqui a primeira pergunta que coloco é: como saber quais são as tabelas que esse utilizador possui? Usando o SQL, naturalmente. Então, qual é o comando que se usa para fazer isso? Muito bem, então vai ser select all from cat. O cat aqui vai-me dar mais um conjunto de tabelas, mas aquelas que fazem parte do Scott é o salgrade, o emp, o depth e o bónus também. Isto dá-nos tabelas, também sequências, sinónimos, views, mas vocês criando estas tabelas só iam ver quatro linhas, está bem? Portanto, para executar, basta terem o cursor algures na linha, numa das linhas do comando, e carregarem no triângulo verde, ou então fazerem Ctrl-Enter, que é o que eu vos aconselho a fazerem, e é executado. Tá? Então, esta aqui era fácil, vamos passar para a pergunta 2. Que colunas tem a tabela depth e a tabela emp? Ora, então como é que nós podemos ver que colunas tem uma tabela? Eu pus a pergunta assim, mas isto na realidade é para nós vermos aqui uma descrição da tabela. Alguém quer adiantar alguma resposta para isto? Para esta Usamos pergunta? o describe depth. Exatamente, muito bem. O describe, podem escrever describe depth, por acaso nem precisa de ponto e vírgula, mas e agora aqui quero o emp, o desk emp. Estes comandos não precisam de ponto e vírgula, mas o meu conselho é, pronto, ponham sempre ponto e vírgula, que assim não se esquecem, está bem? Pode escrever describe, mas o desk é suficiente, está bem? E pronto, nós olhando aqui para o resultado do describe, podemos ver o nome dos campos, se são obrigatórios ou opcionais. O depth no, primeiro foi do departamento, é not null, portanto é obrigatório, e o tipo de dados. Já está. E aqui temos da tabela emp. Está bem? O desk. Muito bem. Terceira pergunta é: qual é o nome dos departamentos ordenado por ordem alfabética? Então, qual é a coluna que me dá o nome dos departamentos? Digam lá, como é que será a resposta desta pergunta? Ok, então eu vou fazer select, o nome dos departamentos é o dname, from Depth. é depth. Pronto, aqui dava o nome dos departamentos, só que eu pus já aqui ordenado por ordem alfabética. Como é que era para ordenar? Order by. Order by. E depois eu quero ordem alfabética do nome, certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Order by the name. Order by the name vai, se eu executar, vai-me colocar isto por ordem ascendente do nome.
Está bem? Ascendente por omissão, o order by coloca isto por ordem ascendente. Se eu quisesse por ordem descendente, como é que eu poria? Lembram-se? Era pôr à frente des. Assim. Desk. Exato. Certo? Cá está. Agora por ordem descendente. Eu ali não pedia nada, porque o ordem ascendente é por omissão, mas vocês podem forçá-lo mesmo ou explicitar que é a ordenação por ordem ascendente. Está bem, se quisessem também usar a ordenação por posição, aqui estão a dizer qual é a coluna que querem ordenar. Neste caso só temos uma coluna, teria que ser o 1, mas também ordena, está bem? Isto é usando a ordenação por posição. Ok. Vamos para já deixar a pergunta 4 para mais daqui a bocado e queria que fizessem a pergunta 5. Ok, então vamos começar por rever aqui uma situação mais simples, que é o nome dos departamentos que têm sede em Nova Iorque. Então isto seria como? Seria select, já vimos que é the name, não é? From dept. Depois como é que a gente restringe? Reparem, quando eu há bocado disse que era só o nome dos departamentos, em vez de ser todas as colunas da tabela, nós estamos a fazer uma operação que é uma projeção. Estamos a projetar só aquela coluna da tabela toda. Agora, pronto, também estou a projetar só a coluna de name, mas quero fazer uma restrição. E a restrição é feita com a cláusula where. Está bem? Não sei se... isto para recordar. Where, a sede é o lock. Where lock, se eu quisesse que o lock estivesse em Nova Iorque, como é que vocês faziam isso? Era com o is. Não, o is é só para nulo ou não nulos, está bem? Não é ponto de exclamação igual, senhor? Isso é diferente. Diferente de Chicago, Nova Iorque. Se o lock diferente de Nova Iorque, pronto. A pergunta que eu estava a fazer era se o lock fosse igual a Nova Iorque, a gente punha o igual, está bem? New York. Eu até vou escrever isto diferente já agora, porque aproveito para falar estas outras coisas. Se eu fizesse New York, não aparece nada. Porquê? Porque o oráculo é sensível às maiúsculas e minúsculas na comparação de strings. Portanto, isto tinha que estar em maiúsculas. Executando agora já aparece, é o accounting. Portanto, pondo o igual, estou a ver qual é o nome do departamento cuja localização é Nova Iorque. Se eu pusesse o ponto de exclamação igual, já é o nome dos departamentos cuja localização não é Nova Iorque. Está bem? Pronto. Então, será que com base nisto vocês me conseguem responder então agora à pergunta? Que é qual o nome dos departamentos que não têm sede nem em Nova Iorque, nem em Chicago? Então, diz lá, como é que fizeste? O airlock diferente de Nova Iorque, não é? Eu pus and lock diferente de Chicago. And lock diferente de Chicago. E aparece o Research Operations. Nós, se quisermos até confirmar isso, o the name, posso pôr aqui o lock, só para confirmar. Vamos ver, o Research está em Dallas e o Operations está em Boston. Pronto, na realidade, a pergunta não pedia para pôr o lock, portanto, aqui foi só uma confirmação que a gente pode fazer para verificar se o resultado está correto. E temos aqui uma solução, usando o diferente. Usou o diferente e usou o operador lógico AND. Muito bem.
Muito bem, esta é uma solução. Ouvi falar aí no Notine. Como é que ficaria isto com o Notine? O Notine serve perfeitamente. O airlock, até já ponho aqui, Notine, Entre parênteses. sim, New York, vírgula Chicago. muito bem. Se executar este, também deu. Ok? Portanto, foi uma forma de resolver este exercício. Já agora, o in tipicamente corresponde a 1 hora, isto até podia ser not lock igual Nova York, hora lock igual a Chicago. Desculpem, não é assim. Deixei cá isto de trás e claro que ele vai dar erro. Sim, exatamente. O in é o mesmo que ter aqui as comparações com hora. Pronto, tenho nota antes, faz a mesma coisa. Respondendo a esta pergunta, aquilo que eu estaria à espera, aquela que eu acho mais adequada como resposta até é esta. Embora qualquer uma delas esteja correta, está bem? Nesta aqui, de facto, se eu tivesse não é em Nova York, nem em Chicago, nem nisto, nem naquilo, nem naquele outro, eu tinha que estar aqui a pôr uma data, usando a primeira solução, tinha que estar aqui a pôr uma quantidade de antes. Neste aqui é só acrescentar aqui esta lista. Creio que em termos de facilidade de compreensão do que se está a fazer, é mais fácil. Está bem? É mais simples. Ok, vamos então agora passar para aqui para a pergunta 4. Vamos pular aqui agora. Qual o nome dos empregados e respectivos departamentos? Ora, então, para isto, eu vou voltar a partilhar o modelo ER. Onde é que está? Aqui. Então, quero saber o nome dos empregados, que é o quê? O INAME, certo? O INAME é o nome dos empregados. E o nome dos respectivos departamentos, que é o DNAME. Então, eu quero uma coisa de uma tabela, uma coisa de outra tabela. Preciso de campos das duas tabelas. Como é que eu relaciono as tabelas? Ainda se lembram? Qual é a forma de fazermos a junção destas duas tabelas? Alguém me quer dizer? Eu até tenho aqui... É com join in? Com o join, sim, fazendo a junção entre que campos? Uma chave primária com uma chave estrangeira. Certo? Quando a gente tem duas tabelas e temos um relacionamento, a regra é igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Eu digo esta pai-filho porque é o relacionamento de um para muitos, não é? Esta é a tabela pai, tem o relacionamento de um para muitos com a tabela filho. Um departamento tem vários empregados, está bem? Portanto, a frasezinha que vocês têm que saber é esta. No join das tabelas, eu vou igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Portanto, tenho que igualar o depth nó da tabela depth com o depth nó da tabela emp. Estão a ver? Este depth nó tem aqui o P
de chave primária, este depth not tem aqui o F de chave estrangeira. Está compreendido? Então o que é que eu preciso? Eu quero saber da tabela dos empregados, quero saber o nome dos empregados, da tabela dos departamentos, o nome dos departamentos, mas depois não é para tudo, é só para aqueles cujo código de departamento da tabela DEPT é igual ao código de departamento da tabela IMP. Está bem? Está recordado isso? Então vamos lá ver como é que nós faríamos isto. Aqui isto é um aspecto muito importante, vocês têm que ter isto, a junção de tabelas bem presentes. Então, o nome dos empregados, select. Então ajudem-me lá, qual é o nome dos empregados? O campo é? É o ename. E o nome dos departamentos? D-name. Ok. Aqui no Frama, eu tenho dados das duas tabelas, tenho que ir às duas tabelas, certo? Quais são as tabelas? IMP e DEPT, certo? Ok. Nós temos, vocês recordam-se, temos 14 empregados. Se eu não fizer nenhuma restrição, eu vou ter 56 linhas. Vou ter 56 linhas. Porquê é que vou ter 56 linhas? Sabem-me dizer? Porque ele vai criar, cada empregado vai pôr num departamento, nos departamentos todos, ou seja, vai pôr os 14 Todas as empregados. combinações, não é? Sim. Exatamente. É porque nós temos 14 empregados, temos 4 departamentos, 14 vezes 4 dá 56. Está a fazer todas as combinações entre os empregados e os departamentos. Querem ver? Podemos até... Eu vou pôr aqui depth. Ponto. Querem ver? Se eu fizer aqui o dname. O dname é uma coluna que pertence tanto ao emp como ao depth. Eu, se executar isto, vai dar erro. Desculpem, não é o dname. O depth nó. O depth nó é uma coluna que pertence tanto aos empregados e ao depth. Portanto, se eu uso a coluna depth nó, ele até diz que a coluna está definida de forma ambígua. Tenho que pôr aqui depth.depth nó. Se calhar posso pôr aqui imp depth nó. Se eu executar isto, temos na mesma os tais 56 linhas, mas aqui a gente consegue ver o SMIT é do departamento 20, está bem? Mas eu estou depois a mostrar o dname, o accounting, departamento 10. Aliás, estou a mostrar para o accounting todos os 14 empregados. E depois para o research todos os 14 empregados. E eu não quero isto. O que é que eu queria? Eu queria que para o accounting só mostrasse o Clark, não é? Porquê? O Clark tem o código de departamento do Clark que é 10 e o accounting também tem o seu depth nó que é 10. Tinham que ser iguais, certo? E o King trabalha no departamento 10, portanto só devia ver o accounting. Estão a ver? O Miller também é do departamento 10. Todos os outros não deviam aparecer, certo? O Smith trabalha no departamento 20, não devia estar aqui o departamento 10. Então como é que nós fazemos essa junção? Como já disse, é a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. O depth nó igual a m.depth nó. Eu aqui estou a restringir para que o depth nó deste lado tem que ser igual ao depth nó deste. Portanto, todos, por exemplo, todos estes primeiros, por exemplo, cumprem esta condição que eu aqui tenho, vejam lá. Não cumprem. E eu não cumprirem a condição, não vão aparecer. Este já vai aparecer, por exemplo. Então vamos lá executar. Já não tenho, já tenho agora os 14. Até posso fazer um bocadinho menos para verem todos. Já temos cá os 14.
cá está o Clark do departamento 10 a dizer que de facto o seu departamento é o accounting. Está bem? Pronto, na realidade no meu exercício eu não estava a pedir isto, nem isto, era só isto. Eu aqui consegui mostrar o nome dos empregados e o nome dos respectivos departamentos, está bem? Frase que vocês têm que saber, está bem? Têm mesmo que saber. A relacionar duas tabelas, porque é feito desta maneira. Quando temos um equijoin, um join, uma junção interna baseada numa igualdade, que é o caso das chaves estrangeiras, está bem? Portanto, igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Já agora, também posso aproveitar para falar aqui nos alias. Nós temos aqui o ename e o dname. Eu até podia pôr aqui nome empregado, nome departamento. Portanto, o nome que aparece aqui no cabeçalho, no título de cada coluna, passa a ser nome empregado ou nome departamento, está bem? Estou a fazer aqui um alias ao nome das colunas. Isto pode ser feito desta maneira, mas eu também podia querer pôr, tipo, reparem, eu mesmo que escreva com maiúsculas e minúsculas, isto fica igual. Se eu quisesse que tenha um espaço, vai dar erro. Tenho que pôr entre aspas se quisesse que ele mostrasse tal e qual eu escrevi. Agora já aparece com maiúsculas, minúsculas e com o espaço. Tá bem? Só para recordar, no caso do oráculo, porque isto varia para outras bases de dados, as strings têm que estar delimitadas por plicas, mas aqui nos nomes que a gente dá aos objetos podem estar entre aspas, ou a colocar tem que ser entre aspas, não é entre plicas, está bem? Não dá, com entre plicas dá erro, está bem? Tem que ser entre aspas. O meu conselho é que não, nas vossas tabelas, nomes dos campos, não usem coisas que necessitem plicas, nem cedilhas, nem tildes. Eu desaconselho essa utilização. Aliás, os nomes que vocês deveriam dar deviam ser até nomes em inglês, está bem? Pronto, mas aqui respondemos já à pergunta 4, está bem? Alguma questão? Ok, então vamos passar à pergunta 6, porque também já fizemos a 5. Pergunta 6 é tipo... 6. Qual é o nome dos departamentos... Até ponho aqui dos departamentos. Quais são os nomes dos departamentos que têm empregados? Tentem lá responder a isto. Ok, então vamos lá ver. De facto, este query, vocês podem até basear-se no query anterior, que dá o nome dos empregados e o nome dos departamentos, e dizer, ok, não quero dos empregados, então apago o nome dos empregados. Mas isso eu fiz, só que aparece-me repetido. Epá, aí está o problema. Então, e agora isto aparece repetido? Como é que tiramos as repetições? Porque se não parecemos, já viram, o vosso chefe pedia-vos o nome dos departamentos que têm empregados e vocês começavam Research, Sales, Research. E ele pensava que vocês não estavam bons da cabeça, não é? Como é que a gente agora tira os repetidos? Oh, vou fazer a pergunta de outra maneira. Como é que a gente só vai mostrar aqueles nomes que são distintos uns dos outros? Não fez em nenhum clique. Eu quero só ver os distintos. Estão a ver? O distinct mostra só
os nomes distintos, está bem? Tira os que são duplicados, está bem? Não vai mostrar aqueles que estão duplicados. Está bem? Estão a ver? Mas reparem, mesmo sem distinto, já estavam a mostrar os dos departamentos. Ainda temos aqui outra forma, por exemplo, de fazer isso sem usar o distinto. Que é... Okay, lembram-se dos operadores de agrupamento, fazer grupos. Eu posso querer fazer um grupo baseado no nome. Era só fazer um group by the name. Também me dá os valores que são distintos uns dos outros. Eu não... Este aqui era assim mais, já era mais elaborado. O distinct, ainda se lembravam do distinct ou não? Já não se lembravam de ter usado o distinct. Ok, eu vou fazer de outra maneira. Pronto, então tinham aí a solução para essa pergunta. Ok, então se temos aqui quais são os nomes dos departamentos que têm empregados, também faz sentido eu fazer a pergunta: qual é o nome do departamento que não tem empregados? Há um que não tem empregados. E agora, como é que é? Vou-vos dar aí mais algum tempo a pensar, mas quero que estejam mesmo a tentar fazer isto, está bem? Nós aqui podemos começar por pensar assim. Se eu quiser a lista de departamentos, como é que eu fazia? Eu podia fazer aqui um select the name from dept. Aqui dá-me todos os departamentos. Não é? Só que eu agora quero aqueles que não têm empregados. Não é todos estes. Where. Lembram-se de fazer um subquery? Dept no é o código de departamento. Not in, já cá usámos o not in. Que é select dept no from emp. Aqui uma coisa a mais. O que é que eu estou aqui a fazer? Está a ver? É este. Aqui o operations. Que não está. Eu estou aqui a fazer um select do DNAME dos departamentos, cujo dept no não aparece no dept no dos DEMPs. Não é? É o departamento que não tem empregados, que significa que não há nenhum empregado cujo dept no seja igual ao dept no do operations. Percebem a estratégia que foi usada aqui? Aqui foi feito pode ser feito desta maneira. Portanto, usando uma subquery. Lembram-se disto das subqueries? É uma query dentro de outra query, não é? É um select dentro de outro select. Neste caso, quero o nome do departamento no qual o dept no não pertence aos dept nos do EMP. Acho que esta forma, esta solução é intuitiva. Podemos também tentar resolver isto de outra forma. Querem ver? Até posso pegar naquilo que já foi feito aqui atrás. Vou pegar neste até. Vou pegar neste. Isto dava o nome dos departamentos e o nome dos respectivos empregados.
Para isso vou ter que aumentar isto mais, que é para aparecerem todos. Ok. Ok. Mas eu agora queria que pensassem nisto. Isto aqui é a forma de fazer a junção interna entre estas duas tabelas, mas temos outras formas de conseguir fazer isso, nomeadamente usando a notação explícita do join, que era from emp join depth on emp depth no igual a depth no. Isto era outra forma de ter respondido à pergunta, qual era? Era a 4, não era? Usando a notação explícita dos joins. Isto aqui era a junção interna, em que havia aqui uma igualdade, mas nós também demos a junção externa, o outer join. Lembram-se do outer join? O outer join vai mostrar todos os que cumprem esta condição e aqueles que ficaram de fora. Por exemplo, eu se fizer from emp, posso pôr right join depth, o que é que isto vai fazer? Vai mostrar todos os empregados e departamentos que respondem a esta condição, mas também vai mostrar aqueles departamentos, os que estão do lado direito, que não cumprem essa condição, que ficaram de fora. Se a gente executar, vai aparecer aqui o operations, que não tem nenhum do outro lado. Ora, para responder a esta pergunta, qual é o nome do departamento que não tem empregados, eu podia pôr aqui um era o quê? Aqui o emp.depth.no, não é? Que é o nome do empregado. emp.depth.no Igual a nulo. igual a nulo, só que não pode ser igual a nulo. Estou aqui a pôr, não se pode usar o igual. É o is. Está bem? Naturalmente, se você disser, mas para responder à pergunta eu só pedi ao departamento, pronto, é só pagar isto. Certo? Temos aqui outra forma de responder a esta pergunta. Professor, desculpe. Sim. Diz. O que é que faz o right join? O right join é uma junção externa. Vai mostrar todos os que... Posso copiar outra vez isto cá para... Mas isso é muito parecida com a de cima também, não é? É igual. Vai... Pronto, vai mostrar todos os que respondem a esta restrição, mais aqueles que não estão ligados e que estão do lado direito. Reparem que eu podia fazer o left também existe um left join. O left join até dá o mesmo resultado do join. Porquê? Está a mostrar todos os empregados cujo depth.no é igual ao depth.no dos departamentos e mais aqueles empregados que não têm departamento nenhum. Estás a perceber? Porque estão do lado esquerdo do join. Left é esquerdo do join. Já agora ainda existe o full join. O que é que faz o full join? Neste caso, pôr o right ao full dava o mesmo resultado. O full join mostra todos aqueles que cumprem esta condição, mais aqueles do departamento, mais aqueles do lado esquerdo que não estão ligados aos que estão do lado direito, mais aqueles do lado direito que não estão ligados aos do lado esquerdo. Pronto. Ou seja, se houvesse empregados que não tinham departamento e departamentos que não tinham empregados,
e se eu quisesse ver todos os empregados e todos os departamentos, mesmo os empregados que não tinham departamento e os departamentos que não tinham empregados, usava o full join. Está bem? Isto é um outer join, ou seja, eu posso pôr aqui outer, se quisesse explicitar isto, mas como é opcional, normalmente a gente não usa. Está bem? Isto aqui foi aquela situação de, ok, do right, left, full. Está bem? Uma outra forma de também conseguir isto, se eu tirar aqui o dname, era fazer o seguinte, querem ver? Eu podia podia fazer aqui um grupo by the name. Se eu fizesse aqui um grupo by the name, também funciona, só já não aparecem repetidos, certo? Como está aqui, aparecem, como está aqui assim, só nesta parte aparecem todos eles, só que aparecem com repetidos. Eu faço o grupo by, ele está a pôr todos os researches aqui, todos os sales ali, etc. Eu posso fazer aqui um count, não é um count asterisco, eu crio um count impnol. Count asterisco dá isto. Se eu fizer um count, reparem, um count asterisco no operations também aparece. O que é que faz o count asterisco? Lembram-se? Está a contar todos os registros. Mas eu não quero todos os registros. Se eu puser aqui ename. Olha aqui neste. Não, só queria esta parte. Aqui está ename. O count asterisco vai contar todos os registros, sejam nulos ou não. O asterisco é a única, só pode ser usado no count e é a única função de agrupamento que permite, que também tem em consideração nulos, caso seja preciso. Portanto, neste caso, por exemplo, para o research, quantos é que há? Há 1, 2, 3, 4, 5. 5 research. Portanto, se eu executar aqui, research, apareceu com 5. Estão a ver? Se eu quiser contar, por exemplo, operations, temos 1. Se eu executar aqui, operations, 1. Contou 1 embora fosse nulo. Se eu, em vez de contar o count asterisco, contasse, por exemplo, o ename, o operations já aparecia 0. Porquê? Porque eu estou a contar quantos nomes é que há. Quantos enames é que há. E no caso do operations não há nenhum ename. No research há um ename, 2, 3, 4, 5. No operations não há nenhum. Então já aparecia 0. Está bem? Portanto, eu até posso fazer uma coisa deste género, group by ename, e depois posso pôr aqui um having count name igual a 0. Neste caso, só já me vai pôr o departamento cujo count do ename é 0. Operation. Pronto, e posso tirar o count do ename, porque eu só queria o nome do departamento, já está. Pronto, eu consigo fazer isto. Na realidade, eu se tivesse a fazer isto, não punha o ename, mas punha o empno, porque é a chave primária do empregado. Embora todos os empregados tenham nome, aqui usaria a chave primária. Pronto, e tenho aqui outra forma de responder àquela pergunta 7. Portanto, nós vemos que aqui as perguntas podem ter várias formas de resposta, está bem? Aquela que, creio eu, estaria mais acessível para vocês seria esta, está bem? Estas aqui já é usando outer join e nesta aqui usar também
o agrupamento. Ok, a pergunta 8 já respondemos, mas eu vou pô-la aqui na mesma. Nesta discussão, acabámos por dar a resposta à pergunta 8, que é: diga o nome de todos os departamentos e dos respectivos empregados, mesmo daqueles que não têm empregados. Ok? Então digam-me lá, qual é? É fazer o full joint. Ou o right joint, também neste caso é igual. Exatamente. Só esta parte. Pronto, já temos aqui o nome dos empregados e o nome dos departamentos, mesmo daqueles que não têm empregados. Pronto. De facto, eu se usasse o full join, também funcionava, porque não há empregados que não têm departamentos. Pronto, mas sendo aqui estritamente, respondendo estritamente à pergunta, fazia-se assim. Já agora, também não resisto a usar aqui o left join. Querem ver como é que eu podia usar o left join para responder a esta pergunta? Aqui left, mas ao fazer left tenho que pôr o depth deste lado. Estão a ver? Depth aqui e o emp aqui. E a resposta dá igual. Está bem? Estes dois selects são iguais. Percebem? Right é o que está à direita do join, está o depth. À esquerda do join, neste caso, está o depth. Portanto, os resultados destes dois selects vão ser iguais. Tá? Pronto, também aproveitamos aqui para falar um bocadinho do outer join, tá bem? Há situações em que o outer join é útil. Ok? Pergunta 9. Diga o nome de cada tipo de função e o número de empregados que tem. Já agora, só para esclarecer, se fizer aqui um select asterisco, memp, se executar, ora, vamos puxar isto um bocadinho para cima, mais uma vez. Portanto, o nome de cada tipo de função, job, estão a ver? O job, se é clerk, salesman, manager, analyst, presidente, ok? E quer saber quantos empregados é que tem. Ou seja, quer dizer assim, por exemplo, clerks. Quantos empregados é que há com clerk? Há 1, 2, 3, 4. Salesman, quantos é que há? 1, 2, 3. Pronto, a pergunta é essa. Qual é o nome de cada tipo de função e o número de empregados que tem? Muito bem, então vamos ver, de acordo com aquilo que tinham feito. Então, select job, depois puseram count job. Houve quem pusesse count e name, não é? Mas pronto, já vamos ver. Quando temos uma... Vamos por aqui, depois vamos ver aqui algumas alterações. Quando eu tenho select job, count job from emp, eu se executar isto dá erro. Porquê? Porque quando eu tenho uma função de agrupamento, como o count, o sum, mínimo, máximo, e eu tenho mais um campo, eu tenho que fazer group by desse outro campo, está bem? Se eu quero fazer um agrupamento, eu tenho que agrupar por job. Neste caso, o que é que eu quero? Quero que o oráculo pegue em todos os registros e diga assim, ora, aqueles que têm um job igual a clerk estão neste grupo. Os outros estão noutro grupo, noutro grupo, noutro grupo. Portanto, eu vou querer agrupar, fazer grupo by job. E depois de ter feito o grupo, posso contar quantos é que estão lá dentro. Está bem? No caso do job, pronto, esta é uma resposta. Alguns de vocês disseram, não, pôr e-name. Eu meti e-name. E-name também dá, está bem? Porquê? Porque é não nulo.
Mas, por exemplo, se pusessem MGR, ou melhor, a questão do... sim, mesmo o MGR, nem todos têm MGR. Ou nem todos têm... Pronto, vou pôr aqui o MGR. MGR, repare, isto está cá, 44132. 44032. E também é um campo. O que acontece é que o MGR às vezes é nulo. Está bem? Se pusessem o da comissão, por exemplo, 0400000, portanto, nós não podemos usar qualquer campo. Se usamos campos que são nulos, aqui é um problema. Aqui o ideal era de facto ou usar o job, se usarem asterisco também vai dar o mesmo resultado, ou usar então o empenó, porque é o campo-chave, não é? Está bem? Porque se usarem campos que têm nulos, ele não vai contá-los, está bem? Portanto, têm que ter em atenção isto. Estas sessões não contam campos que não são nulos. E no caso do e-name, embora todos os empregados tenham e-name, caso houvesse algum empregado que não tivesse o e-name preenchido, esta contagem iria dar diferente. Portanto, por exemplo, pondo o job, já daria, está bem? Mas pronto, a solução seria assim. Já agora, não é pergunta, mas se eu quisesse assim, ok, digam-me quais são, é a mesma pergunta, qual o nome e cada tipo de função, o número de empregados, mas só para aqueles que têm mais do que 2 empregados. Portanto, só queria que aparecesse este e este. Como é que vocês alterariam isso? Eu metia having job maior que 2. Having count job maior que 2, está bem? Isso. Muito bem, é precisamente isso. Reparem, o frame-emp, o where, condição, group by, é só usando as restrições do where. Se vocês, depois de terem isto agrupado, querem fazer nova restrição, ou seja, retirar daqui alguns, já baseado nos que estão agrupados, já não podem usar o where, têm que usar o having, está bem? Eu usei o having aqui. Numa das soluções foi a seguir ao grupo by, é o having, está bem? O where é antes do grupo by. Pronto, está bem, muito bem. Então o 9, tá. Ora, eu depois vou já saltar para a 11. Depois vocês podem fazer as outras. Qual é o nome do empregado mais bem remunerado? Tentem lá ver isto. Este aqui tem a ver com já subqueries, está bem? Qual o nome do empregado mais bem remunerado? Por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor da remuneração máxima. A remuneração está aqui, é o salário. Qual é o valor do salário máximo? Estão a ver qual é? Mas como é que vocês conseguem obter? Se a pergunta fosse, em vez de o nome do empregado mais bem remunerado, era o valor do salário máximo. Qual era o select que vocês faziam? Estão a ver que é o King. Então, é uma função, não é o count, mas se para ser o máximo, qual era? Max. É o Max. Max do salário. Está bem? Select max salfra mesmo está 5.000. Está bem? Se eu quisesse saber o máximo e o mínimo, podia pôr aqui o mínimo saldo. Pronto. Então, o salário máximo é 5.000 e o mínimo é 800. Pronto, mas para esta pergunta o que interessava era quero o salário máximo. Dá 5.000. E agora, se eu vos perguntasse assim, qual é o empregado que ganha 5.000? Como é que vocês faziam? Select, e name, from imp, que é igual a 5.000.
que o salário é 5.000. Como é que vocês... Where Sal is 5.000? Não é Ou aí. igual assim? É igual. É para o nulo, está bem? É para o nulo mesmo noutras programações. Ok. E está bem. Qual é o nome do empregado mais bem remunerado? É o King, está bem? A questão é que fizeram 2 selects. Estão recordados? Isto aqui, eu posso substituir este 5.000 por isto. Na realidade, o 5.000 é o resultado deste select, certo? Até posso chegar aqui e pôr aqui parênteses. Versal igual a 5.000. Continua a dar. Pronto. O que é que eu vou pôr? Eu vou pôr este query em vez do 5.000. Já fiz isso lá atrás. Pronto. Também estou a usar um subquery. Ok? Eu com um único select respondo àquela pergunta. Portanto, na realidade, este aqui posso apagá-lo. Tenho aqui a resposta. É o nome do empregado cujo salário é igual ao salário máximo de todos os empregados. Pronto. Está bem? Pronto, só vamos fazer mais 2 perguntas. Agora é a pergunta 12. Qual o nome dos empregados que ganham um salário superior ao salário médio do seu departamento? Vamos começar por fazer esta de uma maneira diferente. Eu quero saber qual é o nome dos empregados que ganham um salário superior ao salário médio. Este aqui era o salário máximo, agora o salário médio. Sabem qual é a função que me dá a média? Portanto, o máximo dá o AVG. AVG, sim senhor. Então, digam-me lá, qual é o nome dos empregados que ganham um salário superior ao salário médio? Então. É exatamente a mesma coisa, só que muda o max para AVG e o igual para maior. Muito bem, pronto. Ok, estes são os felizardos, ganham mais do que a média de todos os empregados. Pronto, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, ganham um salário superior ao salário médio do seu departamento. Cada empregado pertence a um departamento, não é? Departamento 10, 20, 30 ou 40. E quero que seja a média do departamento. E então aqui já vamos ter... como é que eu consigo fazer isso? Querem ver? Eu digo-vos. Eu quero que o departamento, quando eu estou a fazer aqui um AVG de sal Framemp, eu quero aqui o where... Querem ver? O where depth nó seja igual ao depth nó exterior. Em que eu digo o exterior é este. Estão a ver? Assim sim, já funcionaria. Isto não funciona, como é óbvio. Mas select in Framemp where sal maior que select AVG sal Framemp where depth nó, o depth nó daqui, seja igual ao depth nó do empregado que lá está atrás. Pronto. Aqui o que acontece é que temos um problema, porque como estamos a usar a mesma tabela, os campos são iguais. E eu não posso pôr só depth nó igual a depth nó, porque isto aqui não faz nada, não é? Eu quero que tem que ser o depth nó do exterior. Então, para conseguir fazer isso, eu tenho que, por exemplo, chamar-lhe aqui exterior. Então, já posso pôr aqui exterior.depth nó. Está bem? Já me dá os empregados que ganham mais do que a média de salário do seu departamento. Está bem? Neste caso estou a usar... Mas o resultado deu o mesmo, Setor. São sortudos. Mas deu mesmo os nomes.
Portanto, aqueles que ganham mais do que a média de todos os empregados também ganham mais do que a média nos seus departamentos. Faz também algum sentido, também. Mas deu os mesmos nomes, deu. Eu só queria aqui alertar para o facto que este subquery, temos no exercício 11, é um subquery não correlacionado. Não se correlaciona com nada de fora. Ele, na realidade, o Oracle é executar esta consulta, ele primeiro vai executar o subquery, obtém o valor e depois vai usar esse valor para todos os registros da query, dos resultados da query exterior. Neste caso é diferente. Reparem que a query interior depende da query exterior. Portanto, o Oracle, para executar isto, tem que executar ir ver cada registro da query exterior e depois calcular a query interior. Está bem? É uma subquery correlacionada. Ora, eu tinha dito que o último exercício que eu queria era o 14. O 14 é um clássico também, mas que... Qual é o nome dos empregados e dos respectivos supervisores? Ora, se eu partilhar aqui... onde é que está o modelo ER? Aqui. Muito bem. Então, eu se partilhar o modelo ER... É esta situação deste self-join. Portanto, eu quero saber o nome dos empregados e dos supervisores. Reparem que os supervisores também são empregados. Eu quero saber aqui o nome dos empregados e o nome dos empregados que são supervisores dos outros empregados. Ok? Ora, vocês lembram-se de termos resolvido coisas destas, não lembram? Em base de dados 1. Ok, então se fizermos aqui select asterisco fragmento, só para percebermos aqui o que se está a passar. Aí já está na hora. Empregados, temos o MGR, por exemplo, o Smith tem como MGR, que é o supervisor, o 7902, 7902, 7902, que é o Ford. Está bem? O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que ver o sítio em que o MGR é igual ao MPNO. Certo? Estão a perceber a mecânica disto, não é? Ok. A forma de fazer isso, a gente pode fazer select, que era o name, que é o nome dos empregados. Vou pôr aqui empregado, para mostrar o nome do empregado. Vou também o name supervisor. Framemp. A questão é que não pode ser só Framemp. Tem que ser Framemp, que é o empregado, e Framemp, que é o supervisor. Então tem que ser aqui e.name e s.name. É o alias, está bem? Eu estou a usar duas vezes a tabela emp. Uma estou a chamá-la E de empregado e da outra vez estou a chamá-la S de supervisor. Se eu tenho duas tabelas, eu tenho que fazer o relacionamento entre elas. E como é que eu faço o relacionamento? Chave primária da tabela pai com chave estrangeira da tabela filho. Está bem? Quais são as tabelas que eu tenho? É a tabela dos empregados e a tabela dos supervisores. Então digam-me lá. Eu tento... Isto aí só assim. A ver se conseguimos fazer isto bem à primeira. Qual das duas tabelas é que é a tabela pai? É do empregado ou supervisor? Eu diria os supervisores. O supervisor tem vários empregados. O pai tem vários filhos, não é? Então, a chave primária da tabela pai... Qual é a chave primária da tabela pai? A chave primária é sempre... Na tabela dos empregados, a chave primária é o empno, certo? Ok.
sabem disso, não é? O código de empregado é a chave primária. Portanto, s.empno é a chave primária da tabela pai. Então, qual é a chave estrangeira da tabela filho? A tabela filho é esta também. E qual é a chave estrangeira? O MGR. O MGR. Então, empregado.mgr. Já temos o empregado Ford, tem o supervisor Jones. Olha, o Scott também tem o Jones. O próprio Jones tem como supervisor o King. Estão a ver, o Martin tem o Blake. Pronto. E temos aqui então a resposta ao nome dos empregados dos respectivos supervisores. Volto a recordar que isto aí tem a ver com este relacionamento self-join, em que tenho aqui uma foreign key, que é o MGR. A primary key é o empno, a foreign key é o MGR. É o manager, está bem? E a forma de resolver isso foi esta, o nome dos empregados respectivos supervisores. Pronto, nós fizemos aqui alguns exercícios. Vocês em casa podem fazer os outros que faltam, está bem? Eu depois na próxima aula vemos isso, tá?